Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Jornada Despertar. Eu sou Grazi Guaspari Eu sou João Inácio de Souza. Eu sou o Leandro Godoy. e hoje a gente convidou, tem uma presença ilustre do Leandro, que estamos tentando pleitear aí uma presença permanente no podcast do Jornada Despertar. O passe é caro, né? Passa caro, a gente tá negociando. Mas a gente convidou ele porque realmente é uma pessoa para nós muito importante no nosso meio espírita e principalmente nos nossos estudos, né? Foi o nosso primeiro professor espírita e Quem nos inseriu, né, que nos inseriu na doutrina e que fez fazer sentido muita coisa, né? Então, realmente é uma honra pra gente te ter aqui. Obrigada por aceitar. E a gente deixou livre que tu aceitou, decidisse aí qual que era o assunto que a gente ia falar. Qual que é o assunto que a gente vai falar hoje? Já de antemão, eu já digo que eu vim como ouvinte premiado. Então, eu venho mais para ouvir do que para falar. Pra falar. Bom, João, Grazi, pessoal que estiver assistindo aí, é uma alegria imensa poder estar aqui, dizer que é bondade de vocês, né, isso tudo que vocês falaram, né, nós somos colega de jornada, né, dessa jornada de espiritismo. Eu posso estar um pouquinho há mais tempo, né, trilhando essa jornada, mas a construção é sempre conjunta e sempre ininterrupta, né. Então, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Godoy, eu faço parte do movimento espírita já há 18 anos. Bem na frente nessa jornada. Então, a gente labuta dentro da doutrina espírita, tanto no âmbito federativo, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Eu sou multiplicador da área do atendimento espiritual Centro Espírita e sou trabalhador da Sociedade Espírita Esperança de Gramado, e mais do movimento espírita como um todo, porque a gente roda, né, o Rio Grande do Sul aí, e outros estados até, né, fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Mas uma das coisas que mais me apaixona dentro da doutrina, e foi aonde a gente se conheceu, são os grupos de estudo, né? Então, a gente se conheceu num grupo de estudo do ESD, né? Vocês começaram a participar lá do ESD, como facilitador, às vezes dificultador. Sabe bem, né, Gra? Mas assim... Eu fui a aluna mais participativa que tu já teve, admite. É isso aí. Não, e eu amo isso, eu amo porque a fé raciocinada ela é construída do perguntas e respostas, dos questionamentos e a busca pela coerência com a base, que é o Pentateuco kardeciano. E aí tu falaste que me deixou eu escolher o tema, e eu não poderia deixar de escolher outra coisa que não, algo muito importante da obra basilar da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, tá? E eu até nós estávamos comentando nos bastidores aqui, que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita de maneira mais profunda, assim, né, mais sistemática, como diz o Allan Kardec na introdução de Livro dos Espíritos, né, uma doutrina como essa tem que ser estudada de maneira contínua e séria, né, não pode Não ser termina nunca os estudos. o Divaldo que diz, né, é uma caminhada de mão única e infinita. Infinita. De mão única, É infinita. né? Tu não te forma e era isso, né? Não tem a formatura. E aí uma das coisas que quando eu, estudando o Livro dos Espíritos, quando eu cheguei ali, mudou a minha visão. Minha visão da doutrina espírita, minha visão de mundo, a minha visão de sociedade, do meu papel nesse mundo, na sociedade. Eu já estou adiantando algumas coisas que a gente vai falar depois, mas é que é uma questão muito importante que fica no livro 3, As Leis Morais, é a terceira parte, que deu origem até ao Evangelho segundo o Espiritismo, que, ao meu ver, das obras que se desdobraram, né, do Livro dos Espíritos, a mais importante, né, a obra moral, né, os ensinos de Jesus explicados através da visão espírita. Então, o livro 3, As Leis Morais, no trecho O Bem e o Mal, no número de questões ali que fala sobre o bem e o mal. Eu adoro que ele sabe todos os números, entendeu? Aí ele fala assim, a questão tal, aí eu tenho que sair correndo pra consultar no Google, que questão é essa, senhora? Eu não sei nem meu número de telefone. Não, e aí ele dá desculpa assim, eu só vi tua mensagem agora, Leandro. Mas sim, podemos ir por aí. Vamos lá. Vamos lá, mas vamos lá. E aí, claro, são várias, ali o bem e o mal é um trecho, né, do livro 3, né, As Leis Morais, mas tem uma questão ali que é a divisória de águas, rasa quarteirão, que até algumas pessoas que já me conhecem vão rir agora, né? Porque eu falo nessa questão em todas as minhas palestras, em todos os meus estudos, porque ela está inserida em numa visão holística da vida mesmo, como um todo, né? De todo o nosso andar na nossa vida, nossa busca, o porquê que nós estamos aqui na Terra, até uma coisa que a gente vai falar
hoje, né? O porquê que a gente está aqui, a gente tem uma visão errada da nossa missão, por que a gente está trilhando essa caminhada evolutiva nessa reencarnação, que é a questão 642. Olha, presta atenção no número 642. Forem assistir ali. Então, resumindo, assim, né, nessa questão, Kardec faz uma pergunta para os espíritos, né, que estão ali colaborando com ele, né, na codificação, que é: basta não fazer o mal para ser agradável aos olhos de Deus? Claro, algumas traduções trazem ela diferente, mas em base seria isso. Basta não fazer o mal para ser agradável aos olhos de Deus? Antes de ir para a resposta, Grazi, João. Viu que ele sabe que eu sou ansiosa. Eu peguei o microfone e ele, antes de ir para a resposta, só um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho nessa pergunta do Kardec. O que ele quis dizer com ser agradável aos olhos de Deus? Isso é uma grande... É um grande paradoxo, assim, na nossa visão, na busca pelo o que fazer, o que é o certo, quando tu te insere numa doutrina filosófica, científica, moralmente religiosa. Isso é uma coisa interessante também. Existe uma outra coisa dentro da doutrina espírita, uma dúvida que não deveria existir, que é se a doutrina espírita é uma religião ou não, né? A gente tem que falar sobre isso, porque faz todo sentido na nossa busca. Quando a gente entende religião com o sentido de religiões, porque tem uma diferença muito grande entre religião e religiões. As religiões. Aí tu pode inserir toda e qualquer instituição que se colocou nesse posto, né? Nesse rótulo, né? Nesse rótulo com hierarquias, com corpo doutrinário, com dogmas impositivos e rituais místicos com fim em si mesmo. As religiões, né? A gente pode citar religiões respeitadíssimas, a gente respeita. O fato da gente ser de outra religião não significa que a gente está criticando. Ou que uma é melhor que a outra, não é? Não, a gente tem que desconstruir, Grazi, até assunto para outros podcasts. Ele tá dizendo que vem de novo. Ele vem de novo. Ele aceitou. Pronto, ganhamos. Então, assim, a gente tem que desconstruir essa coisa do certo e errado, tá? Esse negócio do certo e errado que cria anátema entre as pessoas de religiões e de doutrinas diferentes. Então, assim, o fato de o catolicismo, o protestantismo, as igrejas pentecostais, o budismo, as religiões afro-brasileiras terem essa característica de corpo doutrinário muitas vezes fechado, com dogmas impositivos, rituais místicos com fim em si mesmo e hierarquias sacerdotais, não significa que a doutrina espírita, em não tendo essa característica, ela não possa ser chamada de religião, no sentido real. Que religião é? Religare, não é? Olha, eu aprendi com o meu professor. É a gênese dessa palavra. Né? Os primeiros registros do uso dessa palavra foram do século I antes de Cristo, na Roma antiga. Sim. Tá? Eles usavam essa palavra do religare, do latim, para designar alguém que se afastou de alguma coisa e por algum motivo ele resolveu retornar. Né? Então a gente pensa assim, qualquer ferramenta filosófica, espiritual e moral que em tu se sentindo afastado de Deus, afastado do bem, afastado da moral do Cristo, tu, em utilizando aquelas ferramentas de construção na tua vida, tu te religa com esse ideal, é uma religião, é um instrumento, uma doutrina religiosa. Perfeito. Não está errado dizer que a doutrina espírita é uma religião. Agora, a gente não pode entender religião como... A gente conhece desde sempre, né? Isso, desde sempre. Né? Então, voltando para questão... Até porque a questão do caráter impositivo que tu fala, né? Isso é uma das coisas que me chamou muita atenção no espiritismo, né? Não tem aquela coisa do pode, não pode, né? Sim. Não, isso nem... Não, a gente admite o erro como uma coisa natural. Por quê? Porque o pode não pode, Grazi, ele só faz sentido se tiver uma punição draconiana, uma punição mitológica, né, como um fogo do inferno, um castigo imposto de fora para dentro. E a doutrina espírita nos ensina que não existe essa punição de fora para dentro, ou então física. A punição ela é consciencial. Então, não até o umbral, né, Leandro? Que as pessoas falam, ai meu Deus, o umbral é o inferno. Não, ele é didático. Para um podcast. Meu pai a gente está preso já. É o umbral. Tá. Então, o que acontece? A gente não pode dizer taxativamente isso é proibido, isso pode ou não pode, se a gente
labuta na área do livre-arbítrio. Se a gente defende o livre-arbítrio como uma ferramenta, né, imutável, criada por Deus para nós e pedagógica da nossa evolução. Então, na verdade, tudo tu pode. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Tudo pode, Só que nós mas somos nem tudo. Escravos das Consequências. consequências do que a gente faz. Tudo eu posso, mas nem tudo eu deveria fazer, né? Com certeza. Eu acho que o livre-arbítrio, ele nos permite e nos dá uma liberdade de errar também, Leandro. E, assim, eu falo muito de reforma íntima e eu falo muito da reforma íntima sem martírio, né? De a gente Sim. não ficar se martirizando, porque eu percebo que quando a gente entrei na caminhada espírita de reforma íntima, a sensação que eu tenho, e eu falo muito isso, parece que eu tô errando mais do que eu errava antes, mas na verdade a gente não tá errando mais, a gente tá mais atento aos nossos erros. Mas a doutrina espírita te dá essa liberdade do errar, entender e corrigir, porque somos seres eternos e Ah, e infinitos corrigir. e a gente pode E corrigir. corrigir aqui ainda, né? Não, e isso é muito Ah. filosófico, gente, porque assim, na esteira do que tu tá falando, a gente também tem que cuidar para não ir para os extremos. Porque nessa coisa de não se martirizar, daqui a pouco a gente cai pro extremo da zona de conforto. Ah, sim. Não sim, pode cair na zona de sim. conforto. Mas daí também parou de reformar, né? Isso, aí Aí tu estaciona parou no de processo reformar, evolutivo. Ou se martirizar. Aí é análogo, vem ao encontro da teoria budista, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. A porta é estreita. Isso, infelizmente, o nosso meio social e político tá pintando o caminho do meio como errôneo, né? Um isentão, um em cima do muro. Gente, o caminho do meio é o ideal, né? Poder agregar o melhor de tudo num ideal de busca espiritual, sem polarizar. Sem extremismos. Né? Sem extremismo. E essa coisa de se culpar demais, se martirizar demais, ou então, não, eu não quero me martirizar, eu joguei tudo pro ar. Ou prefiro nem saber mais, me aprofundar para nem saber se eu tô errando, né? E aí que vem a história do que é ser agradável aos olhos de Deus. E o que é ser agradável aos olhos de Deus? Tudo depende do que tu acredita. No nosso caso, como a gente é espírita, a gente labuta dentro da doutrina espírita, a pergunta do Kardec era alusiva à doutrina espírita. Daqui a pouco, uma outra religião acha que ser agradável aos olhos de Deus é fazer um sacrifício de um animal, se bater com um chicote nas costas, deitar dinheiro em cima do bombardear, doar, ou explodir uma bomba para matar os infiéis e se suicidar porque vai ficar lá com tantas virgens, sabe? As culturas. Então, assim, a gente tem que entender a pergunta do Kardec voltada para a visão espírita. Ser agradável aos olhos de Deus, lê-se fazer o que Deus nos pediu, o que Deus programa para nós, que é a nossa evolução ininterrupta dentro das nossas forças. Aí vem o encontro do que tu falou, sem martírio, mas sem zona de conforto. Sem parar. Fazer o teu melhor. Isso é ser agradável aos olhos de Deus. E aí ele diz assim, basta não fazer o mal para ser agradável aos olhos de Deus. Gente, não fazer o mal é o mínimo do mínimo, o básico do básico do básico. No atual estágio evolutivo que a gente se encontra, nós não estamos mais na Idade das Trevas, nem na Idade Média, muito menos nas grandes navegações, já passamos até no século XIX, que foi aonde surgiu a doutrina espírita. E ainda estamos adentrando a um plano de regeneração, né? Então, uma nova fase, né, da nossa evolução humana. Então, assim, não fazer o mal... É um básico. É o ponto de partida. Muito pouco, sabe? Então tem gente que fala assim, poxa, mas eu já estou mais evoluída porque eu não faço mal. Eu não sou igual a um traficante, eu não sou igual a um estuprador, eu não sou igual a um assassino. A gente, eu tô me comparando com quem? Onde é que tá minha régua, né? Isso. E onde é que eu botei essa régua aí? Irmãos extremamente enfermos que ainda estão estacionados no processo evolutivo, degraus muito abaixo daqueles que... Instintivos. Já total. Isso que a gente já deu em outras reencarnações. Só que a gente não pode se acomodar. E essa foi a preocupação do Kardec. Ele leu isso no escopo das questões, tanto que ele fez essa pergunta. Então, assim, não adianta não fazer o mal para ser agradável aos olhos de Deus. Agradável aos olhos de Deus naquilo que a gente entende como ideal, que é a realização da nossa reforma íntima. Aí a gente volta para a história do que a gente veio fazer na Terra. E o que a gente veio fazer na Terra? Gente, a gente tem que cuidar para não achar que a gente veio para a Terra para sofrer, tá? Nós não viemos para a Terra para sofrer. O que eu tô fazendo aqui, então, Léo? A Terra... Me ajuda. A Terra, ela tem uma característica de planeta de provas e expiações. Sim.
Um planeta de provas e expiações em vias de regeneração agora, Uhum. mas é um planeta de provas e expiações regenerativo, porque ele te oferece todas as características e as ferramentas para te se regenerar. A gente poderia fazer uma analogia a uma escola? É uma escola, uma penitenciária, é um hospital, tudo junto, Uhum. tudo ao mesmo tempo. Então, o que acontece? A gente veio para a Terra não para sofrer, e sim para amar na maior plenitude que a gente conseguir. E em amando na maior plenitude que a gente conseguir, a gente resolve todos os outros problemas. Agora, se tu focar no sofrimento, teu ânimo vai ser muito arrefecido. Até porque a gente pensando que a gente veio, que eu brinco, né, do sofrimento, mas a gente veio para provas e expiações, significa que a gente veio para aprender a lidar com o sofrimento e sair dele, né? E não estacionar no sofrimento. Porque o sofrimento não é uma ferramenta de evolução. Não evolui. Ele não. O sofrimento, ele só é uma ferramenta de evolução se tu enfrentá-lo e superá-lo. Porque senão todas as pessoas que sofrem seriam evoluídas. E a gente vê que não é assim que acontece. E aí que eu acho que chega um ponto, né? A questão assim, que a gente fala assim, a gente não pode estacionar no sofrimento. Mas também eu me revoltar com a minha prova, minha expiação, também não é um processo, eu não tô evoluindo também. São dois riscos aí, eu estacionar e eu entrar num processo de revolta. Com certeza. A revolta, ela é ao contrário da resignação positiva. A resignação positiva, sim, é a ferramenta de evolução que, se tu aplicar diante do enfrentamento com a dor, tu dá um salto evolutivo. A revolta não, ela te tira a resignação positiva e te deixa... Baixa a tua frequência. Te deixa numa resignação negativa. Sim. Tu te revolta, eu sou um coitado, eu sou imperfeito, eu sou um infeliz. E daí só pra baixo. E olha como aí carregado de ego, né? Eu sou... Por que isso aconteceu comigo? Eu sou... Porque eu, a flor do... E barganhando com Deus. Por que comigo? Por que eu, né? Por que não foi com fulano? É mais ou menos isso, né? Então, eu acho que são várias armadilhas aí que a gente tem que cuidar para não cair, né? Não, nem o estacionar e nem se vitimizar. Vamos puxar para outro lado agora aqui, falando também de comportamentos, né? Eu acho que a gente tem que cuidar muito para não se vitimizar com tudo que acontece na nossa vida. Até ontem a gente estava vendo uns vídeos, né, até sobre a questão de doenças, né? E o quanto o nosso espiritual, né, participa da cura, do processo de cura também. O quanto a gente aceitar e olhar para uma situação e aceitar um diagnóstico de repente e trabalhar para essa cura, ou eu me vitimizar, ou eu ficar num processo de sofrimento, o quanto a gente já está conseguindo identificar que existe uma diferença bem grande, inclusive, no como essa doença evolui nesses dois casos, em quem se revolta e em quem aceita. Grazi, isso está saindo do escopo da espiritualidade, do espiritualismo, e está entrando no escopo da ciência. A ciência está comprovando que acontecem coisas extraordinárias no corpo humano, né, através desse processo de aceitação, de fé, inclusive coisas biológicas, né? Porque a gente sabe que o espírito está ligado célula a célula ao nosso corpo físico, e o nosso anímico espiritual, né, a ação do nosso espírito, influencia nas questões físicas de maneira muito forte. Então, isso que tu está falando faz todo sentido. É que não adianta só curar o corpo, se tu não cura o... Não. Foi isso que a gente... viu? Esses dias uma pessoa no centro espírita disse assim que muitos anos atrás fui num centro espírita, eu tinha um problema grave, e aí eu me consultei com um médium fenomênico, aqueles médium de cura, e ele me curou. Daí eu disse assim, não foi ele que te curou. Daí ela disse assim, foi Deus? Eu digo, não, foi tu que te curou. Mas tem uma... Mas isso até próprio Jesus falava, né? Não fui eu que te curei, foi a tua fé, né? Assim ensinou isso. Gente, porque para cada pessoa que vai e obtém uma cura, tem centenas que foram sem muita fortaleza interior e não conseguiram. E aí tu não pode nem colocar a responsabilidade positiva, né, da pessoa ter te curado e nem a negativa dela não ter conseguido te curar. Porque a cura é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A gente, inclusive, através dos medicamentos exógenos, né, os fármacos. Né? Quando tu toma um fármaco revoltado, ele tem um efeito. Quando tu toma um fármaco aberto para aquilo, querendo se curar, ele tem um outro efeito no teu organismo. Isso é comprovado cientificamente.
E como dificulta a nossa permanência na Terra, né? E a gente vinha falando aqui nos bastidores também, da responsabilidade de trazer e de falar sobre esses assuntos, porque nem tudo que a gente fala, infelizmente, a gente consegue aplicar na plenitude, né? Porque a gente é ser humano, estamos aqui em provas e expiações, e eu falo por mim, eu não sou uma missionária que vem em missão, eu tô, né, com meus débitos aí pra correndo atrás. Então, a gente... Estamos boas biscas, não somos. Não somos, né? Então, a gente tem que... Mas a proposta não é essa, Grazi. A proposta não é essa. Porque os grandes missionários, eles vêm atualmente de maneira muito incógnita. Uhum. As pessoas que estão à frente do trabalho de evangelização são pessoas que estão lutando ferozmente para dominar suas más tendências. Como diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Lá vem ele com os números, ó. Capítulo 17 da página 9. Né? E o Código Civil completo. Tá. Então, essa questão poxa, eu me sinto culpado por eu estar dizendo alguma coisa que eu não consigo botar em prática. Tu não precisa botar em prática, mas tu tem que estar te esforçando para botar embaixo. Muito para te convencer daquilo. Inclusive nas palestras, eu costumo falar quando eu vou dar palestra, gente, isso aqui é um bate-papo daquilo que eu estou estudando, que eu estou me preocupando em fazer, em botar em prática, e eu estou dividindo com vocês, inclusive muitas vezes a minha angústia por não estar conseguindo, mas como eu me sinto na autoridade moral de falar, porque pelo menos eu estou cogitando seriamente da possibilidade de fazer. Essa autoridade moral. E deixar, assim, um agradecimento, porque, assim, se não fosse a conversa que a gente teve contigo, né, a gente não teria nem começado esse projeto, porque a gente tinha muita vontade, mas tinha muito medo da responsabilidade, porque a gente pensava assim, gente, a gente não é, a gente tá assim, engatinhando. E o Leandro falou assim, vocês vão falar do que vocês estão estudando, da visão de vocês, e tá tudo certo, da experiência de vocês, tá tudo certo, né, sem essa culpa, sem essa... Mas, enfim, me desvirtuei um pouquinho aqui, porque a gente estava falando dessa questão do não fazer o mal, né? Então, assim, todos nós, a gente tá focado em não fazer o mal, né? Mas só não fazer, é o mínimo, né? A gente falou, a régua tá lá. Mas a gente não fazer só isso não nos levou para próximo de Deus, não é aos bons olhos aos de Deus. Então, assim, o que seria que nos levaria lá? É esse processo de caminhada evolutiva e de busca para nos reformar e conter as más tendências. Aí isso vem a resposta do Espírito. Então, vamos lá. Vamos para a resposta. A resposta do Espírito dessa questão 642, ela tem 3 partes. Numa primeira parte, assim, quando Kardec pergunta, não fazer o mal é o suficiente para ser agradável aos olhos de Deus? Ele responde, não. Tem que fazer todo o bem que está ao seu alcance. Gente, só isso daí é material de estudo para uma vida. Uhum. O que é o teu alcance? Nossa, muita coisa, né? Entende? Esse é um trabalho de autoconhecimento muito grande, porque às vezes a gente, como uma máscara de personalismo, né, e como uma desculpa, uma bengala para não sair da zona de conforto, a gente diz, não, eu não sou capaz de fazer. Ah, eu sou imperfeito, então tá tudo bem. Eu não me comprometo, né? Eu me comprometo. Então, ali ele coloca a responsabilidade, o Espírito coloca a responsabilidade nas mãos de cada um de realizar esse autoconhecimento. É fazer todo o bem que está ao seu alcance. Isso é um questionamento que a gente tem que ter todo minuto, todo segundo, toda hora, todo dia. Será que eu fiz o suficiente? Será que eu atingi o meu alcance nesse momento? E lembrar, Grazi e João, pessoal, o nosso alcance é um agora, daqui a 1 hora é outro. Uhum. E amanhã vai ser outro. Uhum. Então, tipo assim, eu tenho que estar sempre perseguindo, sem martírio, mas sem zona de conforto, sempre andando. Esse andar contínuo em direção ao melhor. Então, nessa primeira resposta, ela já no bom sentido, ela já é um tapa na cara. É o que eu sempre falo, né, Leandro? Se a gente melhorar 1% todo dia, no final do ano é de 365% que a gente melhorou, né? Então, vamos devagarinho, eu não preciso olhar e pensar assim, eu vou fazer uma reforma total. A gente entra para reformar uma casa, a gente não sai botando a casa abaixo, né? A gente reforma uma peça, depois outra peça, depois outra peça. No podcast que tu falasse essa frase, eu fiquei meditando sobre ela. Sobre os 365%. Olha isso. Causei impacto, não lembro. Se eu melhorar 1% por dia, isso pode ser um ideal bom, mas também pode ser um ideal modesto. Pode me limitar, né? Isso! Eu poderia, nesse dia, melhorar 50, mas eu vou melhorar um só. Vamos dar uma seguradinha. Calma. Vamos partir do princípio, então, é o seguinte. Vamos melhorar no mínimo 1%. Melhor, pronto. Agora tu falou tudo, no mínimo. Por quê, gente? Porque você vem ao encontro da questão do
você não pode não fazer o mal, tem que fazer todo o bem que está ao seu alcance. Andar com o Leandro assim, ó, é impossível, a esposa dele aqui atrás, é impossível se acomodar, porque a gente traz uma reflexão no 1%, ele consegue trazer um ponto que poderia ser melhor. Não, olha só. Não, Leandro, olha só, olha o que eu trouxe aqui pra ti. Não, mas se tu pensar dessa forma... É ótimo, porque realmente é isso que a gente precisa. Essa é a fé raciocinada. Ele está se provocando o tempo inteiro. Nos oferece o caminho de pensamento filosófico da doutrina espírita. Ele é aberto, eu concordo que é um pensamento aberto, mas ele tem que ter uma preocupação de coerência com os princípios básicos da doutrina. Isso é uma outra questão muito interessante, que tem uma corrente de pensamento, infelizmente, até permeando algumas fileiras espíritas, de que, no caso, o ambiente federativo, algumas casas espíritas estão engessando o pensamento espírita do Pentateuco Kardeciano, então estão insinuando que o Pentateuco Kardeciano está atrasado, foi algo que foi feito no século XIX, e que... A gente ouviu sobre isso há umas 2 semanas atrás, né? Gente, pelo amor de Deus, o Pentateuco Kardeciano, as 5 obras básicas, elas são extremamente avançadas, e daqui a 600 anos serão ainda. E a comunicação com a espiritualidade, ela é quase que contínua. Então, a gente vem recebendo algumas, conforme a gente também vem evoluindo, a gente vai tendo acesso a informações que não se tinha, talvez, lá. E é uma obra que foi colocada desde o início, Leandro, me corrija se eu estiver errado, mas, assim, na minha humilde, iniciando minha caminhada espírita, mas eu percebo que é uma obra que desde o início foi colocada como... incompleta, ela vai ser construída muito ainda, e vai a todo momento entrando novas informações, novos acessos, mas a gente tem que cuidar para não dizer que ela é inválida. Ela não vai deixar de ser válida. Não, ela nunca vai deixar de ser válida, e assim, eu concordo em parte com essa questão do Pentateuco Kardeciano ser uma obra incompleta em construção. Ela é completa em construção na interpretação na criação das respostas. Tá. Mas as perguntas... Estão completas. Elas estão completas. Elas Sim. serão as mesmas sempre. As respostas vão mudar. E elas vão mudar sem ser contraditórias com as perguntas. Sim. Não podem contradizer as perguntas. Então a gente não pode querer reescrever o Pentateuco Kardeciano. Modernizar. Na nossa visão. Porque aí seria uma falta de entendimento do que está sendo dito ali na obra básica. Então, assim, na questão ali do não se pode só não fazer o mal, tem que fazer todo o bem que está ao nosso alcance, ele vem daí depois disso com uma outra parte da resposta que para mim é a mais revolucionária de todas, que nos coloca na responsabilidade de fazer a verdadeira caridade. Só não fazer o mal não é a verdadeira caridade. Só não fazer o mal é o ponto de partida básico. Ele diz assim, o mal que resulta, gravem isso, pessoal, o mal que resulta do bem que tu deixou de fazer é responsabilidade sua. Tem gente que até hoje, quando chega nessa questão, se revolta contra isso. Mas como é que eu posso ser responsável por algo que eu não provoquei? Aquela mão que tu não estendeu naquele momento. Isso. E o mal que isso, né, não deixa de ser uma responsabilidade. Então, assim, tu extrair o espírito da letra e entender como isso não é algo para te martirizar, não é algo para te colocar culpa, mas assim uma mola impulsionadora da tua melhora constante e contínua. Né? Então, eu tenho que fazer todo o bem que está ao meu alcance e prestar atenção de que o bem que eu deixei de fazer vai resultar num mal. E aquele mal, no meu arcabouço consciencial espiritual, no meu registro universal, como dizem, né, os sânscritos, né, aquilo vai estar escrito ali que eu poderia ter feito e eu não fiz. Eu deixei de ter um momento evolutivo por não ter feito aquele bem, por ter estendido aquela mão. E aquilo, para mim, mais para mim do que para aquela pessoa que sofreu, o impacto é maior. Então, não é a responsabilidade minha, não é com o que aconteceu com o outro, no caso, somente. Mas é o que eu deixei de fazer. É com a minha atitude. Né? Com o meu livre-arbítrio naquele momento, com a minha decisão. Mas agora tu falou da caridade, Leandro, e uma coisa importante também, porque quando a gente fala em caridade, automaticamente a gente lembra de caridade financeira. Material.
né? E nem sempre ela é, né? Às vezes um bom dia é uma caridade, às vezes uma oração é uma... Às vezes não é, né? Com certeza é. Uma caridade, um abraço é uma caridade, um estender a mão é uma caridade, é né? Um sorriso que tu dá pra... O tempo que tu tira pra conversar com uma pessoa que tá mal, né, pra te trazer um pouco de luz pra essa pessoa. E tudo isso entra nesse bem que a gente tá ao nosso alcance. Perfeito. E nessa questão da caridade, tem uma outra questão bem polêmica também. Pode ser o quarto podcast, Pode pronto, a ser. gente já tem 3, vai pro quarto agora, vai. Meu, é que a gente tem que buscar o equilíbrio na caridade material e na caridade moral. No atual estágio evolutivo que a gente se encontra, a gente não pode praticar só uma ou só outra. Ou de mais uma e muito de menos a outra. Eu dou uma cesta básica para uma instituição de caridade, eu sou uma pessoa um pouco abastada, eu dou lá, mas não vem me pedir para conversar com ninguém, não vem me pedir para ir visitar. Não, eu já faço. Não quero nem entregar. Eu lavo minhas mãos, eu mando meu funcionário lá entregar. Ou então assim, gente, não me peçam dinheiro, não me peçam doação, porque eu já vou lá no centro espírita, eu já abraço as pessoas, eu converso com as pessoas na rua, eu falo com todo mundo, eu sou querido, mas não, dinheiro, não, porque eu sou da caridade moral. Vocês estão entendendo o perigo disso aí? De novo, a polarização. O extremo. O extremo nunca é bom. Tem alguma coisa que me incomoda, que me tiraria da zona de conforto, eu uso como desculpa, supostamente algo bom para não precisar fazer aquilo. Mas isso a gente faz com tudo. Com tudo. Quando a gente tem alguma coisa que a gente não quer se comprometer, a gente rapidamente, o nosso cérebro acha uma desculpa para que isso aconteça. Ah, não, mas eu não tô fazendo isso porque eu já faço aquilo. Ou eu fiz isso, eu errei porque eu fiz... A gente tá sempre, né? Então, esses são as armadilhas que a gente tem, né? Com certeza. Um dos prepostos do Cristo, uma das pessoas mais extraordinárias que já pisou a face da Terra, que foi Siddhartha Gautama, né? O Buda, né? O criador do budismo. Ele, quando resolveu buscar a caminhada de iluminação dele, ele foi para um extremo. Ele se isolou, né? Ele foi meditar com os ascetas, que é uma seita que se mortifica fisicamente e se isola numa floresta, se alimentando de água da chuva e de raízes. O corpo fica mortificado em busca de uma plenitude espiritual. E ali ele não achou, ele não conseguia achar naquele ponto, porque era um extremo. E aí ele caminhou até a beira de um rio e ouviu uma frase de um professor de cítara passando num barco, na água, e que falou assim pro estudante: se tu apertar muito a corda, ela arrebenta, se tu deixar ela muito frouxa, ela não toca. Essa conversa simples do estudante, ele despertou, ali apareceu um espírito de luz com uma tigela de arroz na mão, ele comeu o arroz, os ascetas, quando viram ele comendo o arroz, ficaram extremamente bravos com ele. Até hoje os ascetas são contra o budismo, que eles consideram Buda por causa da tigela de arroz. Um traidor, né, do ascetismo. Até hoje na Índia são divisadas, pensamento separadas, antagônicas, né? Mas assim, o equilíbrio, gente, a doutrina espírita... Mas tem isso no Evangelho, eu não vou saber qual é a página, nem qual é o capítulo, nem qual é o lugar, mas tem isso muito claro, que tipo assim, também o ser que vive isolado, ele perde a oportunidade da caridade, né? Sim. Que como é que eu vou praticar uma caridade? Não evolui, né? Quando esse isolamento é feito de maneira desequilibrada, né? Com o intuito de se refugiar do mundo para não se contaminar. Ou para não se comprometer. No fundo tal, não se comprometer, mas eles utilizam a desculpa de não se contaminar com as maldades no mundo. Porque assim, ó, pequenas fugas de refazimento, fugas entre aspas, né, de fortalecimento, meditação, te aquietar para poder voltar mais forte para trabalhar. Para o convívio, ótimo. São positivas. Né? Tem muitas doutrinas que pregam essas meditações, né? Esses refúgios, né? Retiros são maravilhosos. Eu já vivenciei alguns e acho ótimo. Agora, tu tem que praticar a caridade estando aonde ela precisa. Onde ela é necessária. Não, e essa questão do comprometimento, aí tu falou, não, mas eu me retiro para não me contaminar. É uma baita de uma armadilha também do ego, porque eu não vou andar no mesmo lugar que tu, porque tu vai me contaminar, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu acho que nada como a gente estar sempre nos provocando a sair da zona de conforto, né? Em lugares diferentes, em situações diferentes, vivenciar coisas diferentes, entrar em projetos diferentes, porque isso tudo a gente vai colecionando alguns aprendizados. E foi por causa disso, que falou agora, e essa questão 642 me pegou tanto.
Porque ela é uma questão que te tira completamente da zona de conforto. Né? Quando tu entende o âmago dela. Ótimo, Leandro. Deixa eu te pedir. Bom, a gente já tem mais 4 podcasts. Tá gravado, tá gravado. Olha, até a luz tá compensando, porque começou a ficar meio de noite aqui. Mas a gente tá gravado, a gente vai cobrar, né? A gente vai fazer mais. Mas, Leandro, se puder dar um recado pro pessoal, assim, de... sei lá, um fechamento aí, um recado pra quem tá ouvindo, se tu pudesse dar um direcionamento, não vou nem falar conselho, um direcionamento, qual que seria? Olha, o que eu costumo dizer para todo mundo é que o melhor caminho não é o A, o B, o C ou o D que vão te dar o que tu quer ouvir. É aquele que te diz o que tu precisa ouvir. O melhor amigo não é aquele que te fala o que tu quer ouvir. É aquele que te dá o que tu precisa ouvir. Melhor atividade física que tu for fazer não é a da moda, é aquela que tu vai seguir fazendo. Melhor doutrina é aquela que toca o fundo do teu coração e que te motiva a seguir nela. A persistência, não importa no que vocês fizerem, não importa qual é a busca. Gente, não é a doutrina espírita com a pretensão de ser a melhor doutrina, a única salvadora da pátria. Não, o que a gente fala é pega o instrumento, pega o pincel, pega o buril, pega o martelo e obra com ele. Não importa qual o instrumento. Porque o contratante, ele te pediu uma obra quando tu veio para a Terra. E ele quer ver a obra pronta. Não quer saber qual ferramenta tu usou para fazer. E qual dificuldade que tu teve que vencer. E quantas vezes tu teve que errar e voltar. Mas ele quer ver a obra pronta. Então, gente, façam o seu melhor, sem martírio, sem zona de conforto. Não se contentem em não fazer o mal e nem com 1%, as duas coisas. E faça o seu melhor sempre, melhorando o mundo à sua volta. Nunca deixem ninguém sair do encontro com vocês pior do que quando chegou. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Tu nem falou muito hoje, né? Não, por isso que eu fiquei no canto, daí tu corta o vídeo ali, ó. Aí fica só vocês dois. Gratidão, gente. Gratidão é a palavra. Vai. Não, a gente não vai falar também, porque o Leandro a gente só ouve, é melhor. Obrigada, Leandro, de coração, de verdade. E vamos fazer mais vezes. Espero que você que está ouvindo aí, né, o nosso podcast tenha conseguido captar um pouquinho da energia muito massa que estava nesse momento aqui. Tempo voou, né? E quando a coisa é boa, voa mesmo. E que você tenha recebido essa energia, esses fluidos, né? Que consigamos chegar até você, né? Obrigada por deixar a gente entrar no seu carro, na sua casa, seja lá onde você está nos escutando. E é isso. No próximo podcast, que vai ser com o Leandro de novo, a gente se vê. Um abraço.